Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. A paz do Senhor, 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 a paz. Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. A paz do Senhor, 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 a paz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. A paz do Senhor, a paz do Senhor,
A paz do Senhor, a paz. Shalom Adonai, shalom. Shalom Adonai, shalom. Shalom Adonai, shalom Adonai, shalom Adonai, shalom. Amém, amém, amém. Shalom Adonai é a paz do Senhor em hebraico. Adonai que significa o Senhor. Shalom, a paz. E esta paz é muito mais do que simplesmente a ausência de conflito, a ausência de guerra. Esta paz é a experiência da completude do Senhor. Por isso, a gente precisa dizer que aquele que completou as suas obras também nos completa. Agostinho, que está sendo muito lembrado nos nossos dias, Aurelius Agostinus Hiponensis, chamado também Agostinho de Hipona, dizia lá no livro Confissões: tu nos criaste para ti, e o nosso coração não tem descanso, não tem paz, enquanto não estivermos em ti. Então, quando a gente está com Deus, a gente experimenta a realidade que é chamada em hebraico de Éden. E aqui eu já quero convidar você para a gente fazer esse momento de oração, experimentar a presença do Senhor, porque a presença de Deus já é resposta de oração. Sentir que o Senhor ouviu a nossa oração e que Ele dá ordens aos seus anjos e que Ele está nos envolvendo com seu manto de graça, perceber que nós ouvimos e sentimos a voz de Cristo, que o amor do Senhor nos purifica dos nossos pecados, que nós recebemos perdão, é algo que preenche todo o nosso ser. E eu quero convidar você para a gente fazer esse momento de oração juntos. Vamos falar com Deus. Eterno, bendito e poderoso Deus, Criador de todas as coisas, sustentador, na tua providência de tudo aquilo que vive, de todas as coisas que existem. Nós te bendizemos porque o Senhor chamou à existência aquilo que não existia e também nos chamou com a tua palavra, com a tua voz. E nós não apenas nos tornamos seres viventes, mas também em Cristo Jesus fomos redimidos pela tua palavra, pelo teu Espírito, pelo poder, pelo nome, pelo sangue de Jesus. Nós te agradecemos por esta obra maravilhosa. Nós te agradecemos porque de eternidade a eternidade tu és Deus. Nós te bendizemos, Senhor, porque passam-se as eras, passam os impérios, passam as histórias e permanece o teu amor e a tua palavra constantemente sobre nós, eternamente decretadas. E nós te bendizemos porque aqui estamos debaixo dos teus decretos eternos, de misericórdia, de amor, de graça, pelo qual cada um de nós foi alcançado, chamado, regenerado, justificado e um dia seremos glorificados. Pedimos que o Senhor agora recolha todos os motivos de oração que colocamos na tua presença. Que a tua misericórdia alcance cada vida, cada lar, cada casa, cada causa, cada angústia, cada enfermidade, cada pedido de oração, ó Deus, nós colocamos aqui aos pés da cruz do Calvário e pedimos que pela obra de Cristo, pelo poder do Senhor, nosso Salvador, o Senhor nos mostra as respostas às nossas orações, porque nós clamamos no nome de Jesus e pedimos que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Gênesis 2, eu vou ler primeiro aqui de 4 a 7 e aí a gente vai continuar. Esse texto é o texto mais conhecido como o texto do Jardim do Éden. E eu já começo dizendo para você que a palavra Éden não significa um lugar. Isso é importante por quê? Porque durante muito tempo, aqueles que se dedicavam à história e geografia bíblica, aqui a famosa HGB, tem ali uma discussão sobre onde ficaria, onde ficava, se é que ficava na Terra, e tinha até gente que era arqueólogo,
geógrafo, pesquisador, ficava procurando o Jardim do Éden aqui na Terra. Por que não encontraram? Bom, primeiro não encontraram porque a palavra Éden significa em hebraico delícia, felicidade. Então, se essa palavra significa delícia e felicidade, a ideia de que Deus criou um lugar de delícias e de felicidade é mais importante do que o lugar em si. Tem alguns que relacionavam esse texto e este lugar com uma planície ou uma estepe que ficava ali na Síria. Por isso que eu falei aqui do HGB, a gente já começa com essa reflexão. Aqui, com carinho, a gente tem a dedicatória do reverendo Heber Len César, que dedicou ao colega e amigo esse livro de história, mas o que a gente precisa entender aqui é o seguinte, que o objetivo deste capítulo 2 de Gênesis não é localizar geograficamente o Jardim do Éden, nem aquilo que significa este texto, esse jardim, ali na realidade da Terra. As referências geográficas, elas estão lá, mas a gente vai falar dela amanhã. Hoje eu gostaria apenas que você entendesse que o objetivo principal dessa descrição não está no Jardim do Éden. E eu preciso que você entenda isso para você entender o que significa esse texto de Gênesis 2. Este é um texto que usa a palavra Gênese. E aí a gente está usando a palavra Gênese exatamente a partir da apreensão desta palavra no grego. E a palavra realmente aparece lá em Gênesis 2. Enquanto que o capítulo 1 de Gênesis 1 começa com no princípio, o capítulo 2, depois de falar da completude da obra da criação, a partir do verso 4, fala da Gênesis. A palavra Gênesis, ela aparece aqui realmente desta maneira, olha, este é o livro da Gênesis, é assim que está escrito em grego, né? Biblos Gênesis, e aí o Biblos Gênesis está dizendo o quê? Que é o livro da Gênese. Se este é o livro da Gênese, o Biblos é a palavra que aparece lá, então a gente vai ter que entender esse texto um pouco melhor. Ele é um outro relato da criação ou ele é o início do livro e o capítulo 1 é só uma introdução? O que significa este relato ser diferente do relato que está em Gênesis 1? E principalmente, por que aparecem aqui nomes de lugares e que significado tem estes lugares? Queria aproveitar aqui e dar as boas-vindas para a Rosa, para a Jeane, para o Werner, para a Ana Maria, para a Cleonice. E Cleonice está dizendo ali que o importante é contar com o pastor todos os dias. Eu aproveito agradecendo a Cleonice, mas também gostaria de pedir que Werner, Ana Maria, Jeane votassem aqui. 20 horas pode ser o melhor horário para a gente ajustar. Provavelmente aqui em junho a gente vai ter que fazer esse horário de 20 horas em função da agenda. Graças a Deus a agenda está intensa e aí, como a gente tem que se deslocar presencialmente, é mais fácil a gente chegar aqui e estar com tudo pronto às 20 horas para a gente poder estar aqui com os irmãos presencialmente, fazendo a interação, né, ao vivo, como a gente sempre gosta, respondendo as questões, respondendo as perguntas, aos pedidos de oração. E, como eu estou brincando aqui, né, a gente está aqui concorrendo com a novela das 8, então abandone a novela e venha para aquilo que realmente vale, né, para a palavra do Senhor. Então eu queria convidar você para que esteja aqui diante do Senhor. Se você puder. Vera, Eliana, Maria e Giane, tudo ok com 20 horas? Se for tudo ok, então diga aí que está tudo ok. Aproveito para perguntar para você do retorno e do som. A gente está aqui com o microfone novo, graças a Deus, né? E
a gente está com uma nova equalização de som. Eu não vou botar o som aqui para aparecer no retorno, mas eu vou fazer um teste antes de começar o comentário. Tem um ruído de fundo ainda, mas eu acho que a gente ainda vai melhorar um pouquinho mais. Aí o pessoal que faz a edição também falou sobre o som e da melhora do som que a gente precisa fazer. Então, eu pergunto a você como é que está o som, como é que está a imagem, como é que está a transmissão da Hora da Aliança, como é que está a legenda e se 20 horas é um horário ok para todos. Então, pergunto aí para você sobre isso e a gente volta a falar. Nós vamos fazer de 20 até 20 e 50 para manter o tempo que os irmãos podem nos ajudar, inclusive na captação e na gravação do vídeo, porque o vídeo que está sendo aqui transmitido, além de ficar no Facebook, ele vai ficar também gravado e vai ficar ali para ser editado num HD externo. Aí é interessante você saber que a gente já está aí partindo para um HD de 2 terabytes para a gente ter essa oportunidade. Ana Maria e Werner também concordam. Então a Ana Maria já votou ali pelo Werner e nós estamos também com tudo ok, está dizendo ali a irmã e o irmão. Bom, então vamos caminhar juntos aqui no texto de Gênesis, lembrando que esse texto traz aqui a palavra Gênese, que dá origem ao livro. A primeira palavra que aparece ali é enarque, para dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas agora, no capítulo 2, no verso 4, aparece aqui que este é o Biblos Gênesis, ou seja, o livro da Gênese, dos céus e da terra. Rosa dizendo que para ela está sem legenda, mas para o resto está tudo bem. Para mim aqui está aparecendo a legenda. Se te aparece a legenda para você também, me diga se está tudo ok. Mas não precisa se preocupar com isso. Depois a gente vai, inclusive, reconstruir a legenda, porque a legenda nem sempre fica boa no vídeo automático. Então o trabalho está sendo também feito de corrigir as legendas dos vídeos que vão ficar gravados. Gênesis 2, 4. Esta é a Gênese dos céus e da terra. Nós já falamos antes que a expressão céus e terra, ela aparece aqui para nos fazer a referência de que não estamos apenas falando da realidade visível. Os céus, que aparece aqui muitas vezes com a tradução Uranus, ele traduz tudo aquilo que é criado, visível ou invisível. Os céus, portanto, e o exército dos céus, que é uma palavra que aparece também na Bíblia hebraica, estariam falando não só do sol, das estrelas e do universo, mas daquilo que também não é visível. Então, os céus, aí no plural, o Shamaim, que aparece muitas vezes na Bíblia hebraica, refere-se ao exército dos céus, refere-se a tudo aquilo que foi criado por Deus, sendo visível ou invisível. E a expressão aqui, a terra, e aqui ela aparece de maneira diferente nos textos, até para indicar coisas diferentes. No capítulo 2, no verso 1, a palavra utilizada é cosmos, e no capítulo 2, no verso 4, aparece uma outra palavra, para nos dar a ideia, talvez, de que nós estamos falando aqui da terra em um outro sentido. Por que uma palavra é cosmos e a outra palavra são agentes? De que nós podemos falar quando olhamos esse texto? O texto aqui está falando da origem da humanidade. E ao contrário de Gênesis 1, que começa com a criação do universo e depois vai para o ser humano, este texto aqui coloca o ser humano, homem e mulher, no centro da descrição daquilo que está aparecendo no capítulo 2. Ou seja, o capítulo 2 diz que Deus criou a humanidade e depois plantou um jardim no Éden e colocou nele o homem.
Muita gente escreve sobre a diferença entre esses dois relatos e muitas teorias e teologias são aqui levantadas. A primeira teoria que a gente pode aqui dizer é a teoria de que o capítulo 1 de Gênesis é uma espécie de moldura do livro que começaria no capítulo 2. As pessoas que raciocinam assim, elas pensam da mesma maneira que se pensa em relação ao Evangelho de João. O Evangelho de João tem um prólogo, tem uma introdução, e depois, a partir do capítulo 2 de João, as pessoas entram dizendo que ali está um assunto que é o assunto do Evangelho. Se você acompanha o Evangelho de João, você sabe o que eu estou falando. Tem um prólogo lá que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, o que essas pessoas estão dizendo? Deixa eu aproveitar aqui e dar boas-vindas para a Neuza e dizer para a Neuza e para os irmãos que estão chegando depois. Se você quiser também confirmar que para você está tudo ok às 20 horas, pode falar. Para mim está tudo ok 20 horas. Então, se você gostaria de ter aí um outro horário, pode falar também, mas a gente, por enquanto, vai ter que manter esse horário de 20 horas e os irmãos que não puderem estar juntos conosco vão poder encontrar depois. Mas o que eu estou dizendo aqui? Aproveitando para saudar a Neuza e a Rosa e os irmãos e irmãs que estão chegando. Eu estou dizendo que existe uma tese de alguns biblistas, alguns estudiosos, que dizem que o capítulo 1 de Gênesis seria o equivalente ao capítulo 1 de João. Eu estou resumindo a tese para você entender. O capítulo 1 de João é chamado prólogo de João. Prólogo quer dizer a primeira palavra. Às vezes é chamado também de introdução. E o capítulo 1 de João aparece assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E lá em Gênesis vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então essas pessoas raciocinam de que forma? Como se o capítulo 1 de João e o capítulo 1 de Gênesis fossem uma introdução para todo o livro. E o livro começaria mesmo a partir do capítulo 2. Eles têm um problema nesta tese, que é o fato de que a passagem do capítulo 2, do verso 1 e 3, que nós lemos ontem, faz claramente uma conclusão do capítulo 1, e o capítulo 2, verso 4, entra em outro assunto. Então eu estou falando que essa tese existe, porque se você encontrar, você já sabe qual é a contradição desta tese e por que as pessoas dizem não pode ser, porque tem uma passagem ali entre 2, 1 a 3, e aí a gente vai ter a passagem da criação para o homem. A segunda tese, que é levantada por alguns, é que Gênesis 1 faz a criação do homem de um jeito e Gênesis 2 faz a criação do homem de outro jeito. E em Gênesis 2 mostra que o ser humano foi criado e colocado no jardim, enquanto Gênesis 1 diz que o jardim foi criado e depois o homem foi colocado lá. É bom você saber que essas discussões existem? Mas eu vou ser aqui bem sincero, bem objetivo com os irmãos. Acho que essas discussões sobre Gênesis 1, Gênesis 2, João capítulo 1, essas diversas descrições sobre a criação, elas interessam muito, talvez, quem sabe, aqueles que gostam de ficar discutindo temas, de ficar levantando debates, e interessam talvez aqueles que querem demonstrar alguma erudição. Porque eu li muita coisa, fala isso, fala aquilo, fulano diz isso, Beltrano diz aquilo. Eu acho que essas teses todas, elas não são totalmente inúteis, mas elas carecem de uma utilidade, elas carecem de uma aplicação na nossa vida. Porque eu vou ser bem claro aqui com os irmãos, não faz a menor diferença se o relato da criação é Gênesis 1 ou Gênesis 2. Os dois textos estão mostrando que Deus criou toda a criação, que Deus fez o universo e que Deus criou o ser humano. Os dois textos dizem a mesma coisa. É uma redação diferente? Mas o texto é
um pouco diferente, mas o conteúdo da redação é o mesmo. A ideia central continua sendo a mesma. Deus criou todas as coisas e criou o ser humano, e criou o homem para a criação e criou a criação para o homem. Então, o texto está mostrando a relação entre o homem e a criação e está mostrando que Deus criou todas as coisas, colocando o homem dentro desta criação. A única diferença substancial entre Gênesis 1 e Gênesis 2 é que em Gênesis 2, 15, há uma missão para o homem, há um trabalho, cultivar e guardar o jardim. E em Gênesis 1 aparece dominar. Essa é que é a única diferença substancial entre os dois textos. Se no primeiro texto, no capítulo 1, nós encontramos o ser humano governando a criação, no segundo texto, no capítulo 2, o ser humano é colocado para guardar a criação, para cultivar e guardar. Então, aqui existe uma tese que alguns levantam, de que Gênesis 1 fala em dominar e submeter a criação, e Gênesis 2 fala em cultivar e guardar. A gente vai falar um pouquinho mais disto quando a gente chegar ali em Gênesis 2:15, mas até lá eu já gostaria que você entendesse essas diferenças. Por último, eu queria dizer uma coisa importante para você, que o texto que nós acabamos de ler, que nós vamos destacar, diz que o homem não foi colocado sobre a terra sem função. E eu gostaria de convidar você para ouvir, e eu vou ler com calma. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor os criou, ideia central, Deus criou. Como diz ali a irmã Holmes, essas discussões, esses temas deixam escapar o que é mais importante. Deus criou. Verso 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você acompanhou o relato? Ele está dizendo o seguinte: não havia ainda planta que fosse cultivada, porque o homem ainda não estava criado para cuidar. Não havia ainda terra que fosse lavrada. Então o homem foi criado para cuidar da terra, para cultivar, para lavrar e para plantar. É importante que você entenda isto, porque esse texto, de acordo com alguns biblistas especialistas, faz a diferença entre a criação selvagem, de Gênesis 1, e aquilo que é resultado da agricultura. Então, para entender aqui o que os irmãos vão dizer, que é uma questão aí de cultura, de inteligência, de erudição, alguns vão dizer o seguinte: olha, o texto de Gênesis 1, ele está escrito num contexto em que há uma natureza selvagem e ainda não há agricultura. O texto de Gênesis 2 está falando sobre o advento da agricultura e do homem como agricultor. Por que isso é importante? Porque a revolução agrícola que aconteceu no Mesopotâmia pode ser datada e pode estar aqui nos dando uma ideia de por que alguns lugares aparecem nesse texto. E aí eu chamo a sua atenção para o fato de que os lugares que estão destacados aí, eles são demarcados
na memória dos homens, na história que é contada, na história oral, como o lugar em que se começou a cultivar aquilo que a terra poderia dar. Para você entender a diferença é o seguinte: nos estudos arqueológicos e nos estudos antropológicos, nós temos grupamentos humanos que são nômades, e eles são caçadores e coletores. Eles tomam aquilo que já está pronto na natureza. Então encontram ali uma vegetação selvagem, encontram animais selvagens e eles comem, e depois eles têm que se deslocar para caçar em outro lugar, ou têm que se deslocar para coletar algumas outras coisas que nascem em outros lugares, em outras regiões, porque naquela região ali o fruto que eles colheram deixou de existir. A chamada Revolução Agrícola é aquele momento em que o ser humano não passou apenas a recolher o que já estava na natureza, mas passou a lavrar o solo, organizar o plantio, organizar a colheita, e isto permitiu ao ser humano estocar alimentos, e a civilização começa a acontecer, porque quando se começa a estocar alimentos, começa-se também a construir lugares para guardar esses alimentos, e começam a acontecer os primeiros agrupamentos humanos que são sedentários. Historicamente, o que nós temos? Aí nós temos algo que também levanta questões históricas. Cidades como Damasco, Jericó, Biblos, Alepo, na Síria, a cidadela de Suzã, na Babilônia, vão aparecer aqui junto com Atenas, Jerusalém, Luxor, no Egito, como cidades que vão acompanhar esse movimento, que é o movimento que acompanha a narrativa da lavratura da terra, do cultivar e guardar. É importante a gente guardar esta referência? Porque ela vai aparecer de novo, mas aqui a gente já começa a perceber que o homem se relaciona com a natureza para lavrar a terra, para cultivar, para guardar, e a imagem da natureza já é aqui descrita como um jardim. O jardim da felicidade, o jardim das delícias, o jardim do Éden. A palavra Éden, eu já disse antes, eu vou dizer de novo, ela é uma palavra hebraica e ela significa prazer, felicidade ou delícia. Ela aparece em outros lugares e aparece justamente na restauração da criação. Então, do paraíso perdido até o paraíso restaurado, nós temos a história da humanidade. Isso está aqui em Gênesis, está também no Apocalipse. Agora eu queria pedir a você que prestasse atenção numa outra coisa que nós falamos aqui na leitura desse texto. De que Deus formou o homem do pó da terra. Esse texto, ele tem vários significados. Mas o primeiro significado é um significado poético. A palavra hebraica Adam significa ser humano. E a palavra Adamá significa barro ou terra cultivável. Eu não sei se você está entendendo o paralelo, mas eu vou dizer para você. O que isso significa? Significa que o ser humano é comparável a uma terra fértil. E que não é qualquer terra, porque é importante você entender aqui que no hebraico as palavras indicam coisas diferentes. Quando a gente fala terra, a gente está falando de todo tipo de terra, porque nós temos a palavra genérica em português. Terra é qualquer terra. Mas no hebraico não é assim. Adamá não é qualquer terra. É aquele barro que é a terra fértil. A terra pedregosa, o terreno de areia, ele é descrito com outra palavra. Então, se a terra tem pedras ou se a terra não é fértil, se é terra seca, a palavra é outra. O barro é aquela terra
que você sabe que, por ser barro, é uma terra úmida, é uma terra fértil, é uma terra que pode ser cultivável. Então tem aqui, inclusive nos comentários rabínicos, nos comentários do Talmud, um paralelo interessante. A ideia de que o ser humano não é uma terra seca, árida, exausta e uma terra desértica. O ser humano é também uma terra fértil, onde Deus coloca a sua semente, onde ele sopra o seu espírito. Perceba aqui que há uma poesia profunda nessa relação entre o homem e a terra, entre Adam e Adamá. É uma poesia belíssima, a ideia de que o homem é uma terra fértil, onde Deus soprou o seu espírito, o Ruá, que é o sopro de Deus, e o homem passa a ser então alma vivente. Este texto, mais uma vez, faz a diferença entre a vida dos seres vivos e a alma humana. A gente amanhã vai falar um pouquinho mais sobre a alma humana e sobre as diversas teorias sobre a alma humana. Inclusive, nós vamos dizer por que esse foi o primeiro trabalho teológico de João Calvino. E vamos entender também por que a Bíblia vai nos falar que a alma humana vem de Deus. E nós vamos ter que entrar em vários temas que são atuais a respeito da alma vivente, da alma humana, do ser humano. Mas agora eu quero que você feche os seus olhos, feche aí todos os seus propósitos diferentes e abra os seus ouvidos, abra os seus olhos para o hino que nós cantamos logo no início. Nós estávamos em cegueira, em surdez, estávamos perdidos, estávamos como terra seca, árida, exausta, sem água, até que o Senhor derramou sobre nós a sua presença e recebemos aquela água da vida, recebemos a presença do Senhor, recebemos o seu Espírito, recebemos a sua palavra, e nós que estávamos perdidos fomos achados, e nós que estávamos sem vida fomos vivificados. A imagem que nós queremos relembrar para você hoje, neste momento, é que é possível pregar em Gênesis 2 e dizer o seguinte: sem o Espírito de Deus, sem a presença de Deus, nós temos apenas a terra seca, exausta, sem planta, sem vida, sem nada que possa fazer com esta terra. Mas a presença de Deus nos coloca como vasos nas mãos do oleiro, como barro nas mãos daquele que é o mestre artesão, como terra que está ali umidificada e que está pronta para ser lavrada, onde o Senhor tira as pedras, as ervas daninhas, as plantas selvagens e coloca a sua santa semente para que você receba vida. Eu sei que provavelmente você conhece o cântico que nós vamos lembrar juntos aqui. Eu sei que provavelmente você já até, quem sabe, cantou isto conosco, mas eu quero pedir a você, meu irmão e minha irmã, que reflita sobre isto, sobre a sua vida. Nós temos que entender isso de uma maneira bem clara. O ser humano, qualquer que seja o seu nível educacional, qualquer que seja o seu nível social, qualquer que seja a sua origem histórica ou a sua genealogia, o ser humano, sem Deus, sem a presença de Deus, nada produz, nada faz e nada entende. Por isso o hino que nós cantamos diz assim: eu era como alguém que estava cego e agora vejo, eu era como alguém que era surdo e agora eu escuto, eu estava como terra árida, exausta, sedenta, sem água e recebi a palavra, a presença do Senhor. Eu era improdutivo e agora eu sou capaz de produzir.
eu estava sem alegria, sem Éden, sem felicidade, mas com a presença do Senhor nós temos uma felicidade que ninguém pode tirar, que ninguém pode arrebatar das nossas mãos, porque nós somos vasos na mão do olheiro e nós somos terra que está sendo trabalhada pelo Senhor. A ideia bíblica é de que a terra precisa ser trabalhada para que ela produza. A ideia bíblica é de que nós precisamos ser, de alguma maneira, mexidos por Deus para que nós possamos produzir alguma coisa. O Senhor tira a pedra, tira as ervas daninhas. Eu lembro de uma vez que eu falei com um irmão muito abençoado, que ele era aquela terra fértil que recebeu a semente e gerou muito fruto. E ele disse: não, pastor, não, pastor. Quando Jesus me aceitou, eu era como aquela terra onde a semente caiu e tinha um monte de espinhos. E o Senhor pacientemente foi arrancando todos os espinhos. Eu nunca mais esqueci esta interpretação que o nosso irmão fez de si mesmo. Porque às vezes a gente acha que a gente é o melhor, né? Que nós somos aqueles que recebemos a melhor terra. E ali estava aquele irmão dizendo: eu era um terreno cheio de espinhos, onde a semente tentava brotar, tentava crescer e não conseguia. Eu estava ali com tantos espinhos à minha volta, tantas preocupações deste mundo, que eu não conseguia frutificar e servir ao Senhor. E o Senhor foi arrancando os espinhos, foi limpando a terra para que eu pudesse me tornar o que eu sou hoje. Queria pedir a você, meu irmão, minha irmã, que reflita sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida espiritual, mais uma vez. Que você possa ter a oportunidade de entender a bênção que é nós estarmos nas mãos de Deus e percebermos a obra da cruz. Foi na cruz que Ele nos salvou, que Ele nos redimiu, que Ele nos comprou para si mesmo, que Ele nos alcançou, que Ele arrancou os espinhos do nosso terreno. Foi na cruz do Calvário que Ele abriu nossos olhos e ouvidos. Foi na cruz que a terra que estava seca recebeu chuva e recebeu água viva, e o solo foi regado e recebeu a santa semente, para que eu e você pudéssemos estar aqui diante do Senhor. Recebemos o fôlego da vida, é verdade, a gente pode até falar muito disso, pode falar aí do fato de estarmos respirando, de estarmos vivos, uma coisa que é bênção de Deus também, que muitas vezes nós não reconhecemos, mas que as irmãs estão aí reconhecendo. Mas eu aqui quero usar a metáfora bíblica, usar a poesia do Gênesis para dizer aquilo que a Bíblia diz. Sem Deus, nós somos terra árida. Somos um deserto, arenoso, sem vida, sem água. Sem a bênção de Deus, sem a neblina que sobe e rega a terra, nós não podemos nos tornar um manancial, mas nós nos tornamos um manancial quando Deus faz chover sobre nós, quando Deus prepara a nossa vida e depois Ele mesmo sopra o fôlego da vida e sopra o seu espírito. Eu vou pedir a você que reflita agora sobre a sua vida. Pode ser que você já tenha refletido sobre isto, mas se você ainda não refletiu, eu quero pedir a você que reflita. E quero convidar você para que a gente, enquanto canta, eu quero pedir que você ore enquanto canta. Cante e ore, pedindo ao Senhor que
criou todas as coisas, que nos recrie, que nos fortaleça, que nos restaure na sua presença, para que cada um de nós seja alma vivente, que haja em nós verdadeira vida, e não sobrevida, e que a gente possa frutificar, mesmo no meio do deserto. Essa é uma oração cantada. Se você puder cantar conosco e orar conosco, ore. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Eu sou o vaso, tu és o olheiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Senhor, nós somos barro nas mãos do oleiro, nós somos pó e cinza nas mãos daquele que promove toda a vida. E o Senhor faz chover sobre nós com a tua palavra, com o teu propósito, com a tua direção, e sopra sobre nós o teu Espírito, para que nós sejamos verdadeiramente alma vivente. Não apenas seres vivos, mas almas vivas, vivificadas, eternamente confirmadas pelo Senhor. E nós pedimos, Senhor, se há alguém aqui que está se sentindo como terra seca, árida, exausta, se há alguém que não tem conseguido frutificar, se há alguém que olha para si mesmo e vê apenas o pó, que o Senhor tome este irmão, essa irmã nas suas mãos. Molde, Senhor, com o teu poder. Derrame sobre este irmão e sobre esta irmã a palavra da vida. E pelo teu poder, pela tua palavra e pela obra de Cristo Jesus, nos faça frutificar. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos e bendizemos no nome santo de Jesus. A Ele seja toda a tua honra, toda a tua glória e todo o teu poder, Senhor, porque nós fomos criados para ti e não para nossa própria glória. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que a graça maravilhosa de Cristo, nosso Senhor e Salvador,
o amor de Deus Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos os vasos, sobre todos esses preciosos vasos cheios da honra e da glória do Senhor, até aquele dia em que seremos derramados na presença do nosso eterno Criador e do nosso Salvador, pelo Espírito Santo, eternamente. Amém, amém e amém.